Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu estava aqui pensando comigo. Hoje eu venho com uma pergunta, uma reflexão para vocês que é a seguinte: qual foi a última vez, um último acontecimento em que você entendeu ou aprendeu algo? Eu vou tentar, durante o episódio trazer exemplos para ficar mais claro essa minha pergunta, mas o que eu quero dizer com essa questão é: a gente sempre tem algo a aprender de alguma situação. E às vezes a gente acaba aprendendo a partir de repetições de situações. E aí então, qual foi a última vez que algo de repente aconteceu? Pode ter já se repetido por mais de uma vez e que ali sim, talvez na segunda, na terceira, na quarta vez, você entendeu algo e aprendeu algo com isso. Bom, antes de continuar, se você chegou aqui agora, está me vendo e me ouvindo pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vindo. Eu sou a Érica e eu estou semanalmente aqui trazendo os meus pensamentos, compartilhando eles com vocês e sempre peço para que vocês fiquem à vontade para compartilhar também seus pensamentos, comentarem e dizerem, de repente, o que vocês pensam e acham sobre os temas que eu trago aqui. Então, os comentários estão sempre ativados, tanto no YouTube quanto no Spotify, tá bom? E aí, se você gostar do meu episódio, gostar da minha energia, curte o vídeo que ajuda demais ele a circular, se inscreve e ativa o sininho também para saber sempre que eu postar um vídeo novo. E no Spotify segue o podcast também, que ajuda ele a crescer, beleza? Tá bom, vamos lá. Eu vou começar tomando meu café, porque tá muito cedinho hoje, tô gravando bem cedo, porque a inspiração veio logo cedo. Mas eu também quis aproveitar que nesse momentinho, esse horário do dia, da manhã, geralmente é tudo mais calmo e mais tranquilo. E eu acordo ultimamente nessa frequência de me dar um tempo mais tranquilo antes de começar a me arrumar para sair e tal. Então eu tenho esse tempo para falar com calma sobre o que eu fiquei pensando. Recentemente, eu comecei a lidar com uma situação que no começo, para mim, ela não de cara, ela já me pareceu familiar. Talvez eu sentisse, sabe, quando a gente às vezes sente que aquilo tem, sabe, algo de similar, assim, tipo, nossa, parece um pequeno déjà vu ou coisa do tipo. Só que aí a gente vai vivendo aquilo, até de fato a gente ter de repente a certeza, por que quer que seja, que poxa, isso aqui é muito similar com uma situação que eu já vivi no passado, ou que eu já vi, já presenciei, já vi alguém viver no passado. E aí, assim, a gente tem muitas escolhas a fazer nesse momento, né? Na verdade, acho que duas principais, assim. Que uma seria repetir o que a gente fez na situação passada. E aí, então, seria o seguinte, né? Poxa, como eu lá atrás já vivi isso, então, pela experiência que essa vivência me trouxe, eu sei como lidar com ela agora, né? E aí tem situações em que isso se encaixa, porque são situações que de repente você fala assim, poxa, tem coisas lá de trás que eu tinha de repente mais dúvidas, né? Que eu não tenho hoje, porque eu já vivi isso, algo similar. E se lá atrás eu conseguir sair disso, vamos dizer, né? Vamos dar exemplos aqui, né? Então, se, por exemplo, em algum momento você ficou desempregado, e aí foi um período muito difícil em que você teve muitas incertezas lá atrás, e aí você ficou com isso muito difícil na cabeça, né? Mas, no fim das contas, depois de você ter ali se planejado, você, planejou seu financeiro, você teve cuidado com as coisas e você buscou oportunidades, você fez network, enfim, as coisas que você fez para mudar isso, e aí que de repente deu certo. Então, aí de repente você conseguiu um emprego novo, de repente uma proposta melhor, ou uma proposta que te chamou, mais atenção, e aí também o que essa proposta trouxe de oportunidade para você no futuro. Então, de repente você enxergou um propósito naquilo que aconteceu, e aí você também agora sabe
que você sabe dar um jeito, né? Você sabe se virar. Então, se você já se virou uma vez, você se vira de novo. Isso te impulsiona a você, numa segunda, uma terceira vez, você agir de forma mais calculada, talvez, com essa segurança. Então, você se imune dessa segurança, e aí você, então, talvez sofra um pouco menos, porque você não é uma situação completamente desconhecida, né? Só que, nesse caso, talvez seja mais sábio, ou você entenda, né, nesse momento, que é mais sábio, repetir algo que você fez lá atrás, né? Mas a segunda decisão que você pode ter diante de uma situação assim, similar a alguma outra, é você entender que talvez nessa situação o ideal seja você agir de forma diferente. E eu acho que aí é que mora o grande aprendizado, sabe? Eu acho que sim, a gente aprende a lidar com as situações a partir do acontecimento delas. E aí toda a experiência que a gente carrega a partir de alguma situação é válida para fazer com que a gente consiga lidar com situações futuras que se assemelhem a ela, né? E aí, quando o aprendizado é positivo, então vamos dizer que quando o que você lá atrás precisava aprender era algo que te dê essa força de, não, na verdade eu sei como fazer, eu sei como lidar, e aí então isso se torna um aprendizado de repetição, eu acho que talvez é bastante gratificante, mas é talvez menos profundo. Eu sinto que é mais difícil, mais desafiador e mais profundo quando o que a gente aprendeu nos ensina que a gente precisa agir diferente numa situação nova, sabe? E eu vou dar um exemplo meu aqui para ficar mais claro para vocês, né? Mas eu falei no episódio anterior, vou deixar pinado aqui, né? Em episódios atrás aí, sobre ter entendido um padrão nos meus relacionamentos. E aí, então, percebendo esse padrão, ali nessa situação em relação a, poxa, então eu sempre acabo me relacionando dessa forma. Tirando de um lugar de que, de repente, eu enxergue que esse padrão, essa forma de me relacionar também, ela não tenha me trago aquilo que eu queria, ela tenha talvez me afastado das relações que eu gostaria de ter, ou seja, ela não tem contribuído para realmente eu conseguir ter relações e me relacionar de uma forma legal. Quando eu percebo isso, então automaticamente, numa próxima relação, eu vou ter a oportunidade de fazer essa reflexão e falar: poxa, então eu vou agir diferente dessa vez. Eu vou fazer algo diferente dessa vez, porque eu quero um resultado diferente dessa vez, né? E aí vai ser desafiador, principalmente porque eu vou estar olhando, talvez, para uma. Todo padrão vem de uma repetição, né? Então, tipo, eu vou estar olhando para uma forma habitual e talvez já bastante enraizada em mim, e vou estar dizendo para ela: eu vou mudar você. E aí toda mudança, principalmente quando é um padrão, um hábito, não é fácil de fazer logo de cara, né? Eu tava pensando agora há pouco, porque eu tava fazendo a minha skincare e tal, de coisas que já são difíceis no dia a dia da gente mudar. E que a gente só muda com muita persistência. Por que que eu tô usando o exemplo da minha skincare? Porque anos atrás, eu não era uma pessoa que cuidasse da pele, sabe? Do rosto e tal. A Ravena decidiu que ela quer parar bem aqui na frente. Peraí. Vai, filha, continua seu caminho, por favor. Ela é dessas, ela gosta de aparecer. Daqui a pouco o Sumo tá aqui também, porque agora com esse móvel novo aqui, essa poltrona nova, eles dois estão brigando por quem é que ocupa o espaço aqui comigo, sabe? Bom, voltando ao que eu tava falando. Quando a gente muda uma rotina, já é difícil, né? Então, quando eu comecei, eu falei assim, não. Até porque também acho que um pouco do nosso externo nos ajuda em algumas situações. Então, começou a ficar muito mais comum, né? Rotinas de skincare, autocuidado e tal.
E aí eu consegui, a partir também desse movimento, falar assim: não, eu vou começar a cuidar melhor da minha pele, né? E aí, num determinado momento, eu tive que começar a criar um hábito que eu não tinha antes. Então, assim, antes, lá atrás, eu tinha o hábito, eu sempre tive muita acne, até agora tô com bastante estourada aqui, porque, né, períodos do mês aí. Mas eu sempre tive muita acne, então eu sempre tive o costume de usar sabonetes próprios para acne no meu rosto. E ok, isso é ótimo. Só que eu não tinha e não entendia que o hábito de hidratar era muito importante, porque a gente acaba lavando o rosto e aí a gente acha que então com isso a gente tira toda a oleosidade e tudo mais do rosto, mas a gente não entende que essa oleosidade ela se propaga muitas vezes pela necessidade e a falta de hidratação. Então, se a gente der isso para a pele de forma correta, provavelmente a gente consiga reduzir essa necessidade que a pele sente de criar o próprio óleo, sabe? Então, eu comecei falando assim, beleza, então eu preciso começar ao menos a hidratar minha pele. E aí, comecei a gerar um hábito de, sempre que eu lavar o meu rosto, na sequência eu passo hidratante. Esse foi, tipo, o primeiro hábito em relação à skincare. Aí depois eu falei assim, bom, além disso, o sol, a exposição no sol, ela também agride muito a pele. E eu, né, claramente, com o tempo, ao longo do tempo, vou sentir mais os efeitos do sol. Talvez eu não sinta agora, mas a pele ela vai mudando com o tempo e os efeitos vão ficando mais visíveis. Então, se eu não quero e eu quero aprender a cuidar corretamente da minha pele, vou fazer o seguinte: também vou tentar começar aos poucos a pegar o hábito de passar protetor solar. E aí, no começo, como todo começo, não é fácil, não foi fácil, né? Eu esqueci várias vezes. Eu fazia isso de forma não tão prática ou não tão correta. Eu fui aprendendo com o tempo a fazer de forma correta. Fui também precisando entender tipos de produtos que eu acho que aderiam bem à minha pele, né? Então foi um processo de adaptação, de mudança de uma rotina, né? A criação de uma rotina, na verdade, que me gerou, né, a necessidade de tempo e paciência. Mas, hoje em dia, por isso que eu estava pensando nisso enquanto estava fazendo meu skincare agora cedo, porque hoje em dia, se eu vou sair de casa, às vezes quando eu tô em casa eu sou um pouquinho mais relaxada, confesso. Se eu passar o dia todo em casa, pode ser que eu esqueça de fazer skincare corretamente. Mas, se eu vou sair de casa, como é o caso de hoje, né, que eu vou pro escritório, eu sempre lavo o rosto, passo hidratante e depois o protetor solar. E isso já se tornou um hábito. Já é algo que eu não preciso mais calculadamente pensar sobre isso. Eu já faço como um hábito. E isso se tornou um hábito que é bom para mim. Então, poxa, poderia dizer que, né, construir ali um hábito saudável para mim mesma. Eu posso usar muitos outros exemplos aqui que vocês vão ter também aí, vocês podem pensar em qualquer outro exemplo de algo que você não fazia antes e você entendeu que você, né, queria fazer, queria passar a fazer, e aí você teve que, com tempo e paciência, se esforçar para fazer isso, né? Beleza, vamos voltar ao tema, né? Por que que eu usei esse exemplo? Porque da mesma forma é quando você quer agir diferente numa situação. Então, de repente, o seu primeiro impulso vai ser agir da forma que você já conhece, ou da forma que você já é condicionado a fazer, né? E aí, só depois de você processar isso e entender, não, na verdade, nesse caso eu vou escolher agir diferente. Só fazendo isso, tendo essa consciência, é que você vai ter que fazer esse compromisso consigo mesmo de então eu vou fazer diferente e a partir disso, por conta disso, né, eu vou no processo mudar este padrão e este hábito que eu tenho. E aí você vai precisar ter essa consciência realmente de que, poxa, se eu estou fazendo uma mudança de hábito, uma mudança de padrão, eu vou ter desafios nisso. E aí o seu compromisso precisa estar muito claro para que você, nos momentos em que
que vão acontecer momentos em que você vai ter ali um olhar que talvez seria mais simples, você só agir pelo padrão. Você vai precisar ter esse compromisso de falar, não, mas eu me comprometi de que eu vou fazer diferente dessa vez, portanto eu vou fazer diferente dessa vez. E vou ter que, então, lutar contra esse impulso do meu padrão todas as vezes que ele aparecer, né? E não é simples, mas isso vai tirar um aprendizado muito bacana, sabe? Toda mudança, ela gera algum aprendizado. Às vezes a gente pede por mudança para o universo sem ter essa consciência. E eu falo por experiência própria. Às vezes a gente pede, e pode ser pedir de falar, de rezar, de expressar, falando. Mas a gente também pede muito a partir do que a gente pensa. Eu acredito muito que o nosso pensamento atraia tudo aquilo que a gente emanar, tudo aquilo que a gente pensar. Então, pensamentos bons, pensamentos ruins. Sumou chegou, só porque eu falei, ó, e ele vai tentar vir aqui. Agora vai começar a disputa. Só um parêntese, só porque vocês vão ver aqui eu brigando com os dois pra ver se eu consigo manter meu espaço. Porém, vamos lá. Olha, eu vou até usar esse exemplo, essa analogia deste imóvel aqui, desta poltrona. Ela é nova, certo? E ela vem de uma mudança que eu quero fazer, estou propondo para mim mesma neste ano, que eu quis fazer exatamente este cantinho aqui como um cantinho de leitura, porque eu estou querendo mudar o meu hábito de leitura. Eu sempre gostei de ler, mas eu sempre fui uma leitura que me considerava um pouco preguiçosa, eu demorava muito para terminar meus livros e eu também, sabe, parava no meio, eu não conseguia ter o hábito. Eu acho que é isso. Eu não me dava o hábito. E aí esse ano eu decidi que eu quero ter o hábito de ler mais. E como uma meta pessoal, eu estou fazendo aspas na meta porque não gosto da palavra meta, que parece que eu vou, sabe, me botar num sei lá, parece meio duro, não é a ideia. A ideia é ser leve. Mas eu quero tentar ler ao menos um livro por mês. Que pra mim, na minha concepção, é muita coisa. Pelo menos para um começo. E aí, enfim, para isso, então eu falei, bom, então eu vou aproveitar que tenho esse espaço e tal, vou criar um espaço de leitura, um espaço aconchegante, para que eu passe a me sentir assim, você vê aquele espaço e você sente mais vontade de ir até ele. Então, com isso, talvez eu sinta mais impulso e mais vontade de ler. E chegou ontem esse móvel aqui, na verdade chegou na segunda, mas montaram ontem esse móvel aqui pra mim, né? E aí, desde ontem, eu tô sentando muito aqui, meu sofá nem foi usado praticamente, e eu tô com meu livro aqui. Eu tô lendo esse livro, inclusive. Não sei se alguém aí já leu. Se já leram, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, porque eu tô curtindo bastante até agora. Eu tô ainda. Não tô nem na metade, mas tô gostando bastante. Me contem aí se vocês já leram, mas não me deem spoiler, por favor. Deixa eu terminar. E depois a gente conversa sobre. Mas enfim, voltando. Isso aqui é uma mudança, né? É uma mudança pensada para me ajudar a mudar um hábito. Só que essa mudança, ela afeta muito mais coisas. Ela afeta também os meus gatos. Por isso que eu tô usando esse exemplo. Porque eles também estão muito mais acostumados a me verem no sofá ou na cama. E são lugares que têm mais espaço para eles estarem junto comigo. Aí o que acontece é que agora eles estão tentando se degladiando para acharem espaço onde não tem para ficarem comigo. Inclusive o Sumo, não sei se vocês estão vendo, acho que sim, né? Ele tá aqui num outro móvelzinho aqui, porque eu já deixei isso aqui perto, justamente porque ontem já foi uma confusão deles ficarem tentando loucamente ficar no meu colo. O Sumo é muito grande para o meu colo. Mas enfim, eles também estão lidando com essa minha mudança. E todo mundo vai acabar mudando junto, ou lidando com a minha mudança junto, né? Então, onde eu quero chegar com isso, né? Que se eu vou agir de forma diferente, isso vai me custar e vai me dar, né, uma necessidade de me adaptar, me readaptar e mudar de repente algo que já era muito uma forma minha de agir, né? E
isso também vai causar um movimento, como é que se chama? É tipo um movimento dominó, eu acho, assim que fala. Acho que é. Mas o que eu quero dizer, que uma mudança, por menor que seja, em mim, pode e provavelmente vá acarretar outras mudanças à minha volta. E aí isso vai se tornar um efeito dominó, por quê? A partir de uma mudança minha, eu posso pensar assim, cara, eu tô mudando só algo em mim. Então, poxa, eu passei a fazer meus skincare com mais frequência, a cuidar melhor da minha pele. Essa é uma mudança que você vai dizer, ah, isso aqui é por você, é pra você e é você que tá se sentindo bem. Sim, mas isso também pode se tornar uma mudança coletiva quando eu, por exemplo, venho até aqui, gravo e falo, ou faço um vídeo meu fazendo skincare, ou falo com alguém sobre os produtos que eu uso, qualquer coisa do tipo. A partir dessa meu hábito e minha mudança, pode ser que eu inspire outras pessoas a mudarem também. E aí se torna esse efeito dominó que eu falei, de então eu vou com talvez um mínimo ajuste, né? Eu vou acabar gerando outras mudanças, sabe? E também isso acontece nas nossas esferas da vida, né? Então, de repente, eu posso pensar assim, poxa, eu mudar esse meu hábito de leitura, ele muda, sei lá, a minha esfera mental, vamos dizer. Muda a minha esfera de conhecimento. Então, poxa, eu vou passar a usar mais meu tempo para ter conhecimento de algo, mesmo que eu tô lendo ficção e tal, mas querendo ou não, eu acredito que a gente vai aprendendo muito com a leitura, principalmente sobre construção de raciocínio, escrita, né, e fala e tudo mais. Então, de certa forma, poderia entender que eu posso estar estudando, sabe, mudando para um hábito de conhecimento. Só que aí, provavelmente, isso, usando esse exemplo, muda também o meu hábito de sono. Então, talvez melhore a minha qualidade de sono, porque de fato eu tenho diminuído bastante o meu uso de telas, e com isso eu percebo o quanto eu tô realmente me sentindo melhor, assim, dormindo melhor, e aí com isso eu tô mudando um hábito de dormir mais cedo, porque aí eu chego do trabalho, basicamente, ou paro de trabalhar quando eu trabalho de casa, como alguma coisa, tomo um banho, arrumo aqui, lavo a louça, não sei o quê, e aí quando eu vejo, já são, tipo, sei lá, são umas 8 horas, e aí às vezes já me dá um impulso de, vou pegar meu livro pra ler, e quando eu vejo, são 9, 10 horas e eu já tô dormindo, porque a leitura me deu esse sono, né, me fez relaxar. Então aí eu vou mudando várias pequenas esferas à minha volta da minha vida, né, como eu falei. E isso só vai ser percebido, então, assim, como um aprendizado, se eu de fato encarar isso dessa forma. Então, assim, poxa, olha só, lá atrás, anos atrás, eu comecei a mudar o meu hábito de cuidar da minha pele. Comecei a cuidar melhor do meu rosto. E aí, qual o aprendizado que eu tenho sobre isso hoje? Que primeiro que eu consegui mudar esse hábito, então lá atrás provavelmente eu achava isso completamente impossível e eu consegui, então me ensina que tudo que eu decidi colocar meu foco de mudar um hábito, né, e assim, com paciência fazer o que eu preciso fazer para isso acontecer, me ensina de que eu consigo. Só também me ensina o que custa, né? O que eu preciso fazer, qual o compromisso que eu tenho que ter. Ao mesmo tempo que também hoje o meu aprendizado é, nossa, a minha pele hoje ela tá muito melhor do que ela era lá atrás, e olha que eu estou mais velha, né? Então, assim, hoje em dia, às vezes eu. É muito comum, de repente, eu falar pra uma pessoa a minha idade e a pessoa fala assim: Nossa, nem parece, você parece bem mais nova e não sei o quê. E eu brinco, né, sempre que, nossa, é muito bom ouvir isso, porque eu gasto muito com o meu skincare. E de fato é, assim, uso, né, gosto de produtos que não são tão acessíveis, talvez. Mas, enfim, o ponto é que esse hábito, essa mudança de hábito, fez bem pra mim, mas mudou coisas em mim
me trouxe aprendizados e mudou também o meu externo. As pessoas passam a me ver dessa forma. E é muito comum mesmo que eu compartilhe, assim, né? Principalmente no meu Instagram, se você não me segue aí, me segue lá, né? @Eriquinha, você vai me achar, mas é Erika CM Silva. Eu, tipo, compartilho às vezes, né, nas redes sociais o que eu tô usando, e aí brinco, mostro fazendo skincare, e falei, você já fez o seu hoje e tal? E aí, de repente, tem pessoas que falam, pô, eu passei a cuidar mais, ou, nossa, aquele produto que você indicou também usei e gostei, e assim, pode ter sido a minha intenção ou não, pode ser só que eu comentei com alguém e a pessoa foi lá provar aquele produto. Mas ainda assim, ajudou, né? Gerou uma pequena mudança, né? Bom, então, o que que todos esses meus exemplos querem dizer, né? Que sempre que a gente, então, decidir agir diferente em uma situação, por mais que seja desafiador, esse desafio, ele nos traz um aprendizado. E que, então, a gente precisa enxergar assim para a gente entender o propósito dessa questão. Porque às vezes a gente se pergunta também o porquê que as coisas acontecem sempre com a gente, sabe? Tipo, poxa, todas as vezes que eu tento me relacionar, acontece isso. E aí você fica talvez num lugar de você culpabilizar, seja você, seja o outro, seja o universo, você reclamar com o divino, o que for. Mas eu acredito hoje, por conta de coisas que eu já vivi também, que muitas vezes que as coisas se repetem é porque tem algo que a gente não tá entendendo e que o universo está tentando desesperadamente nos mostrar e nos ensinar. Mas muito também, ele não só quer nos ensinar, mas ele também quer que a gente enxergue as coisas de uma forma diferente. Você que gosta de tarô, entende de tarô, você vai entender essa analogia da carta do enforcado, que tem exatamente essa mensagem de, na representação da carta, ele tá preso, geralmente numa árvore, de cabeça para baixo. E aí, algumas ilustrações mostram isso de forma mais clara, né? Que ele está preso ali muito por uma escolha dele, sabe? Tem um deck, que é o que eu mais gosto, inclusive, que é o do Diário de uma Bruxa, que ele, nessa carta, ele tá preso, ele tá amarrado a uma vassoura, assim, de cabeça para baixo, né, numa árvore, só que ele tá com as mãos, assim, amarradas, só que ele tá com a chave aqui do cadeado que prende os pés dele. E então, ele tá ali de olhos fechados, meio que com a chave na mão, e tá ali. E aí, essa carta, então, ela quer dizer o quê? Que às vezes a gente tá preso ali, mas a gente tá preso por escolha. E a nossa escolha, muitas vezes, não é consciente, mas a nossa escolha, às vezes, é por a gente repetir coisas que a gente sempre faz. Ou por a gente só enxergar as coisas sempre de um mesmo jeito. E sempre de uma mesma ótica. E não se permitir aceitar esse convite do divino de, poxa, e se nessa situação eu agir diferente? E tentar ter um resultado diferente? Ou se a partir dessa situação, que agora, acho que eu falei isso no episódio anterior, né? Que agora que eu tô no outro lado da moeda, então uma situação se repetiu, mas dessa vez eu não estou nessa posição, estou no outro lado. Se eu me permitir, então, a partir do outro lado, enxergar o outro ponto de vista, o outro lado da moeda, pode ser que então eu consiga entender o que essa repetição quer me ensinar, né? E aí, não quer dizer que você não vá enfrentar os desafios da mesma forma, você vai. Mas acho que o aprendizado é muito mais rico nessa situação. E aí, você talvez, sabe, eu já tive essa situação algumas vezes, se você já teve aí, você vai saber o que eu quero dizer, que é às vezes quando você tem aquele expandir da consciência, sabe? Aquele, caraca, eu nunca tinha me dado conta disso, eu nunca tinha percebido, eu nunca tinha me visto por esse olhar. E agora que eu vejo, uma vez visto, não há como ser desvisto, sabe? Então, uma vez aprendido na minha concepção, você não desaprende. Você só muda algo e isso te gera um aprendizado diferente, sabe? E eu acho muito válido. Apesar do desafio, apesar de realmente a gente muitas vezes querer e preferir
o confortável, que é como a gente já age, como a gente já pensa. Eu sei que o desafio é o que de fato faz a gente andar para frente, sabe? E todo aprendizado é bagagem, né? E a partir dos meus aprendizados, eu tento repassar para frente. Por isso faço os vídeos aqui para tentar de alguma forma gerar dessas minhas experiências, desses meus desafios, desses meus aprendizados, algum tipo de propósito que seja compartilhar com alguém aí que esteja precisando ouvir isso, para quem sabe gerar algum tipo de mudança em alguma situação que tá vivendo aí. Tá bom? Nossa, acho que eu falei bastante nesse episódio. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara e vocês tenham conseguido entender o que eu quis passar, né? O meu aprendizado recente aqui sobre isso, tá? Espero que vocês tenham gostado de verdade. Comentem aqui pra mim se vocês curtiram, tá? Conversem comigo aqui que eu vou estar de olho nos comentários, beleza? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo episódio. Um beijo. Tchau.